Olá, bom dia. Eu sou o Reverendo Hélio de Oliveira Silva, professor da matéria de homilética no Seminário Presbiteriano Brasil Central. Esta é a nossa aula de número 2, um breve esboço histórico da exposição bíblica. E é importante nós darmos uma olhada na história da pregação para que possamos ter um entendimento de como que a pregação chegou até nós. Então, vamos dar uma olhada nos períodos da história da pregação, começando pelos profetas. Deus falou por meio dos profetas e interpretou para eles o significado de suas ações na história de Israel. Eles pregavam e escreviam as palavras de Deus, conclamando o povo ao arrependimento e o retorno à guarda da aliança. Sua obrigação era transmitir o que Deus tinha falado. Lembre-se de que o movimento dos profetas surgiu exatamente porque os sacerdotes não estavam cumprindo as obrigações deles para com a lei. Os sacerdotes tinham a obrigação de ensinar a lei ao povo. Como eles estavam falhando, Deus levantou o ministério profético a fim de conclamar o povo ao arrependimento e especificamente a volta à obediência à lei. Tanto é assim que nos livros de Samuel, Reis e Crônicas, um rei é dito se que um rei é bom ou ruim se ele guardava ou não guardava a aliança. Portanto, a principal mensagem dos profetas era uma mensagem de arrependimento, de retorno à guarda da aliança da palavra de Deus. Depois é importante darmos uma olhada em Jesus e os apóstolos. Jesus Cristo era, acima de tudo, um pregador itinerante da palavra de Deus. Mais do que isso, ele é a própria palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz que ele é o verbo. Ele é a própria palavra de Deus revelada em pessoa, ou seja, na sua encarnação. Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E nesses últimos dias, depois de ter se revelado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho, ou seja, Cristo é o máximo da revelação de Deus, não há nada mais ou nada a mais que Deus possa ou queira revelar de si mesmo, que não seja encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, quando um dos apóstolos pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus responde, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e versículo 19. Cristo é a expressão exata do ser de Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Como pregador, ele era fiel à palavra de Deus já revelada e o cumprimento real de todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Note que Jesus Cristo não contradiz o que já havia sido revelado por Deus nas Escrituras do Antigo Testamento. Antes, ele diz que ele veio para cumprir toda a palavra. Um exemplo simples e claro disso, Jesus só começa o seu ministério de pregação quando ele completa 30 anos, que era exatamente a idade que um sacerdote poderia começar a oficiar no tabernáculo. Como Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele tem o ministério de ser o nosso mediador, como sacerdote que oferece a oferta, e é a oferta oferecida, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele cumpre a lei em todos os seus detalhes, no que diz respeito aos seus ordenamentos, aos seus mandamentos. Jesus Cristo veio como enviado de Deus e enviado por Deus para proclamar as boas novas do reino. Lucas capítulo 4, verso 18 e 43. Também você lê isso em Marcos capítulo 1, versículo 38. E ele veio também para testemunhar a verdade, João 13, 13 e João 18, 20 e 37. Quando ressuscitou, expôs tudo o que a palavra dizia a seu respeito na lei,
nos profetas e nos salmos aos discípulos na estrada de Emaús, em Lucas 24. Ele mostra tudo o que a Escritura havia dito a seu respeito, começando por Moisés, nos profetas e nos salmos, que são as três grandes divisões do texto hebraico do Antigo Testamento. Os apóstolos, eles priorizavam o ministério da pregação. Quando surge a necessidade da instituição da diaconia na igreja, Atos capítulo 6, no versículo 4, eles dizem que estão promovendo a eleição dos diáconos para que eles possam se dedicar mais ao ministério da palavra e da oração. O primeiro sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, foi uma breve exposição da razão da encarnação de Cristo e um convite ao arrependimento dos pecados, conforme você lê em Atos 2, a partir do verso 37. Os apóstolos tinham sido treinados por Cristo para serem enviados a pregar. Marcos capítulo 3, versículo 14, diz que Cristo chamou para si para os enviar e pregar o evangelho. Eles deviam levar o evangelho a todas as nações, Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, o texto que nós conhecemos como a Grande Comissão. As pessoas deviam ouvir ou deveriam ouvir o evangelho, mas como ouviriam se não houvesse quem o pregasse a eles? Paulo discute essa questão em Romanos, capítulo 10, verso 14, verso 15, como ele diz, como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, a pregação, ela está no fundamento, na base da vocação da igreja. Você vai ver em Efésios, capítulo 3, versículo 10, que um dos propósitos da formação da igreja por Deus é para que a igreja proclame a multiforme sabedoria de Deus às nações e até mesmo dos principados e potestades nas regiões celestes. Um dos propósitos da igreja é a proclamação, a pregação da multiforme sabedoria de Deus. Na história da pregação, o que vem a seguir é o que nós chamamos de patrística, ou os pais da igreja. A Didaquê, que é um dos pais apostólicos, vocês estudarão um pouco sobre isso comigo em História do Pensamento Cristão, a reproduzira instruções básicas de como se deveriam tratar os pregadores itinerantes do Evangelho e como descobrir e disciplinar os falsos pregadores do Evangelho já no início do segundo século. É muito interessante ler isso na Didaquê, porque eles dizem mais ou menos assim: se vier um profeta ou um pregador a vocês, hospedem, mas hospedem por 2 ou 3 dias. Se ele ficar mais de 3 dias, ele é um falso profeta. Se ele pedir dinheiro para os outros, ele é um profeta verdadeiro. Se ele pedir dinheiro para si, ele é um falso profeta. Então, a Didaquê gasta um tempo dando instruções a respeito de como reconhecer o falso profeta e o verdadeiro profeta, o falso pregador e o verdadeiro pregador. Depois nós temos o testemunho de Justino Marte. Por volta do ano 150, ele descreveu o culto cristão com detalhes, e ele o fez na sua primeira apologia. Aqui tem a capa do livro, de 3 livros de Justino que são publicados em português na coleção patrística, a primeira e a segunda apologia, e o diálogo com Trifão, o diálogo com Trifo. Justino descreve por 2 vezes na primeira apologia, que foi um livro escrito para defender os cristãos durante as perseguições do Império Romano na sua época. Ele descreve o culto com detalhes para mostrar que muitas das acusações que eram feitas contra os cristãos eram completamente infundadas. E assim ele nos brinda com uma descrição, parte por parte, de como eram realizados os cultos no início do segundo século da igreja. E uma das questões que ele apresenta como parte do culto é que os presbíteros, eles gastavam tempo explicando as memórias dos apóstolos e proclamando o evangelho. Ele então ressalta o papel central da leitura da palavra, da pregação e da ministração dos sacramentos nos cultos cristãos da igreja
primitiva. As pessoas presentes ouviam a leitura e depois a instrução na palavra. Tertuliano, um tempo depois, explicava que o objetivo da leitura e a explicação da palavra era nutrir a fé, animar a esperança e tornar mais firme a confiança em Deus. Irineu, que é contemporâneo deles por volta do ano 180, diz explicitamente que os presbíteros de cada igreja local expunham as escrituras fielmente a fim de preservar a fé no único Deus. Um pouco mais para frente, ali por volta do ano 300, Eusébio de Cesareia, o escritor da História Eclesiástica, o primeiro grande livro de história da igreja que nós temos já traduzido em português. No início do século IV, ele nos informou que os pregadores itinerantes plantavam as igrejas, passavam um tempo ali discipulando os cristãos, vinha então a eleição dos presbíteros que assumiam a liderança pastoral da igreja, e esses pregadores iam mais para diante para plantar novas igrejas. Eles ensinavam o básico e depois eram substituídos por outros pastores que instruíram as igrejas na doutrina, enquanto eles iam mais adiante plantar novas igrejas. Isso está na História Eclesiástica, no livro 3, no capítulo 37, versículo 2. A escola de Antioquia, que era totalmente comprometida com a exposição bíblica, dela fazia parte João Crisóstomo. Eles queriam uma exposição bíblica mais literal do que aquilo que o método alegórico estava fazendo. Dali surgiu João Crisóstomo como o maior expositor bíblico da Igreja Antiga, e a sua pregação tinha 4 características que nós precisamos conhecer. Esse é um ícone de João Crisóstomo, que é muito utilizado nas igrejas católicas ortodoxas, no lugar das imagens que o catolicismo romano ensinava. Como eu disse, havia 4 características na pregação de João Crisóstomo que nos interessa. Primeiro, a sua pregação era bíblica, expondo as escrituras em sequência e relacionando os assuntos entre si. Foi um dos primeiros pais da igreja a incentivar os membros a terem suas próprias Bíblias em casa. E ele pregava sequencialmente, aquilo que na história da igreja ficou conhecido como lectio continua, lição contínua, preleções contínuas, ou seja, ele pregava o livro inteiro. E nós temos em português algumas das suas pregações em livros bíblicos, como a sua exposição de 1 Coríntios. Ela já está em português naquela coleção verdinha da editora Paulus, a coleção patrística. Segunda característica da pregação de João Crisóstomo, que era uma pregação expositiva, ele tinha uma interpretação singela e direta, dando valor ao sentido original e à intenção do escritor bíblico. É aquilo que na história da igreja, da história da escola de Antioquia, era chamado de teoria, que era procurar o sentido original e simples da palavra. Terceira característica da pregação de João Crisóstomo, ele tinha aplicações pastorais práticas e relevantes para o seu tempo. Se você lê o Sermão dos Espetáculos de João Crisóstomo, você fica impressionado com a vivacidade com que ele mostra os espetáculos com mulheres seminuas e sensuais, traziam sobre o casamento dos cristãos. Algo muito parecido com o que a pornografia moderna faz na nossa mente e traz implicações gravíssimas para o casamento. Se você pega o sermão dele sobre os espetáculos, dá uma estudada, e quando você for expor falando sobre sensualidade, lascívia, pornografia, aquilo que João Crisóstomo disse é completamente relevante para o nosso tempo. Assim devem ser também os nossos sermões, e ele faz isso expositivamente. Quarto lugar, a sua pregação era destemida em suas condenações. Sua pregação provocou o seu exílio por 2 vezes e a sua morte no 3º exílio ao qual ele foi submetido. Se você lê na história da igreja o livro do Justo Gonzalez,
a Era dos Mártires, você verá que a pregação de João Crisóstomo, quando ele estava pregando, expondo as escrituras em Constantinopla, notava-se que o pescoço das pessoas giravam em direção ao local onde a rainha Eudóxia se sentava para poder assistir o sermão. Por quê? Porque ela era espalhafatosa, ela gostava de pompa e de demonstrar muita riqueza. E João Crisóstomo, que havia vivido em cavernas, ele tinha sido um eremita, ele questionava, ele criticava e ele condenava o excessivo luxo que havia na capital do Império, Constantinopla. Como a rainha estava presente e ela gostava de coisas pomposas para se mostrar, ela se irritava com os sermões de João Crisóstomo. O primeiro exílio de João Crisóstomo foi causado diretamente por um pedido da rainha Eudóquia. Muito bem. João Crisóstomo é o exemplo de pregação expositiva na patrística. E ele vai influenciar quanto a essa questão de expor a Bíblia sequencialmente os reformadores. Em função da polêmica com o catolicismo em torno da autoridade das escrituras, aquilo que nós chamamos de sola scriptura, todos os reformadores eram expositores bíblicos. Um dos nossos alunos apresentou agora uma monografia sobre pregação expositiva em série, o Edgar, vale a pena você ler. E ele mostra que não é só a questão do sola scriptura, mas o tota scriptura também fazia parte desse postulado de que só a escritura tem autoridade na igreja. Assim, todos os reformadores eram expositores bíblicos, com raríssimas exceções. Lutero afirmava: a igreja deve a sua vida à palavra da promessa e é nutrida e preservada por essa mesma palavra. Ele escreve isso no Cativeiro Babilônico da Igreja, uma obra que ele publicou em 1521. Lutero distinguia 9 características do bom pregador que vale a pena a gente conferir. Olha aí. Primeiro, o bom pregador, ele deve ensinar sistematicamente, sequencialmente, em ordem a Escritura. Ele deve ter boa perspicácia, deve ser eloquente em terceiro lugar, ter uma boa voz, naquela época não tinha microfone nem internet, tem que ter uma boa memória, nem sempre eles tinham todos os recursos que nós temos para nos ajudar na hora do sermão. Ele deve saber quando terminar. Seu sermão não deve ser algo sem fim, mas tem que ter início, introdução, desenvolvimento e conclusão. E Calvino dizia brevitas et claritas, seja breve e seja claro. O pregador, em sétimo lugar, deve ter certeza da sua doutrina, ele deve saber do que ele está falando. É tão ruim quando a gente vê colegas nossos indo para o púlpito pregar, não tendo estudado direito, e de repente começam a fazer afirmações que não tem nada a ver com a escritura e nem com a história da igreja. Eles não se prepararam adequadamente, não têm certeza da sua doutrina. Em oitavo lugar, ele deve arriscar e envolver o corpo e o sangue, as riquezas e a honra na palavra. Muitos dos nossos pregadores são medíocres porque o seu investimento maior é no lazer. É interessante como alguns colegas nossos gastam tanto em lazer e tão pouco no crescimento da palavra e depois reclamam dos resultados colhidos. Não arriscam, não investem. Pelo contrário, estão sempre fazendo contas para ver o lucro que eles estão obtendo. E por último, Lutero diz que o pregador deve se deixar zombar e escarnecer por todos, no que diz respeito à sua fidelidade à palavra. Um outro pregador que vale a pena nós conhecermos a sua atitude enquanto pregador durante a Reforma é João Calvino. Steve Lawson esteve aqui no Brasil recentemente
e Steve Lawson traz pelo menos 10 características da pregação de Calvino. Calvino enfatizava que a primeira marca de uma igreja verdadeira era a pregação fiel da palavra. Ele diz isso nas Institutas, o livro 4, capítulo 1, versículo 9, e no capítulo 2, versículo 1. Calvino expunha sistematicamente os livros bíblicos do Antigo e do Novo Testamento no púlpito da igreja de Genebra. Essa é uma gravura de Calvino pregando na igreja de Genebra. Os púlpitos naquelas épocas ficavam alto. Esse púlpito está lá até hoje. Se você visita a igreja de Genebra, ele está lá. Essa é uma coluna no centro da catedral. E então, por meio de uma escada espiral, o pregador subia até o púlpito. E de lá ele pregava. Nota que não tem bancos. As pessoas assistiam à pregação em pé. Bancos só vão surgir nas igrejas a partir do século XVIII. Lá na época de John Wesley, que os primeiros bancos começam a ser colocados nas igrejas. Então eles ouviam em pé. João Crisóstomo pregava por 2 horas e as pessoas o ouviam em pé e pediam para que ele continuasse. Calvino não era tão longo como imaginamos, mas seu sermão variava em torno de 1 hora de duração. Ele expunha parágrafos da escritura, levava para o púlpito o seu texto grego, e do grego ele já traduzia e explicava para a igreja, e para a alegria dos fiéis, ele fazia tudo isso sem anotações. Calvino tinha uma memória privilegiada, que nem todos nós, pregadores do século XXI, fomos agraciados por Deus com elas. Mas quais eram as características da pregação de João Calvino? Steve Lawson coloca 10. Você encontra essa pregação do Steve Lawson na internet, no Congresso da Fiel, ele fez sobre isso. E tem aquele livro, A Prática Expositiva de João Calvino, que nada mais é do que a exposição, a demonstração de 18 características da pregação expositiva de João Calvino. Então, a pregação de Calvino era bíblica em seu conteúdo. Ele procurava não sair da Escritura, não falar mais que a Escritura falava, não falar menos que a Escritura falava, e o seu conceito hermenêutico de brevitas et claritas é que você não devia falar muito para não começar a atrapalhar o entendimento das Escrituras. Ele seguiu um padrão sequencial. Ele expôs Ezequiel inteiro, ele expôs Efésios inteiro, as pastorais inteiras, sequencialmente. No livro que Beza escreveu da biografia de João Calvino, a maior parte desse livreto de Beza é falando a respeito das pregações de Calvino, quando ele terminava um livro e começava outro livro da Bíblia para pregar. E os seus comentários, a maioria deles, são fruto da cópia das suas pregações no púlpito da igreja de São Pedro, em Genebra. A sua pregação era direta na mensagem. Ele era breve, era claro. Ele ia direto ao ponto nas suas pregações. Sua pregação era extemporânea em sua apresentação. Ele não usava anotações. Exegética em sua abordagem, ele sempre partia da explicação do texto. Como eu disse, ele levava o seu texto grego para o púlpito, de lá ele já pregava. E fazia a mesma coisa com o hebraico. Diferente de Lutero, Calvino era versado tanto no grego quanto no hebraico. Ele era muito eclético nesse sentido. Ele é acessível em sua simplicidade. Calvino pregava de forma simples. Ele não ficava rebuscando as palavras para mostrar conhecimento e profundidade. Não, ele pregava na linguagem que as pessoas pudessem entender e, entendendo, poder obedecer. Ele possuía um tom pastoral. As suas pregações não eram simplesmente elucubrações acadêmicas. Não, ele procurava pregar para pastorear a igreja no caminho de Deus. Ele era polêmico em sua defesa da verdade. Ele enfrentava os problemas. Não fugia das exigências que os textos colocavam diante de si. Ele era cheio de paixão em seu alcance. Ele procurava alcançar as pessoas. Um dos grandes sonhos de Calvino era que a França conhecesse a Reforma, e ele então investiu pesado nisso,
A própria fundação da Academia de Genebra, em 1559, tinha por propósito formar pastores para enviar para a França. De 1555 a 1559, Calvino enviou 150 pastores formados por ele para pregarem na França. Em 1559, a França tinha uma das igrejas huguenotes ou calvinistas mais vibrantes e o primeiro grande sínodo das igrejas reformadas foi realizado na França em 1559. Mas em 1572 tudo foi jogado por água abaixo no dia 27 de agosto, na noite de São Bartolomeu, quando só em Paris 6.000 calvinistas huguenotes foram assassinados a mando da rainha Catarina de Médici. E a sua pregação era doxológica em sua conclusão. Doxologia é uma palavra que vem da palavra doxa, que significa glória. Ou seja, ela visava glorificar o nome de Deus. James Packer diz que teologia, na verdade, é doxologia. Nós aprendendo a viver para a glória de Deus, nós aprendendo a glorificar a Deus. Depois dos reformadores, os pregadores que nós temos são os puritanos e os evangélicos. A melhor designação que pode ser dada aos puritanos do século XVI e XVII é que eram pregadores piedosos e, na sua imensa esmagadora maioria, expositores bíblicos e também sequenciais. Seu método era a exposição bíblica. Richard Baxter, que é esse da gravura aí, ele se notabilizou por uma ênfase ministerial dupla, o discipulado pessoal das famílias e a pregação da palavra. A igreja dele, de Gloucester, tinha 830 membros numa cidade que tinha 4.000 habitantes, ou seja, 20% da população de Gloucester frequentava a igreja de Richard Baxter no período que ele pastoreou lá. E ele visitava toda a igreja na segunda e na terça-feira, acompanhado de presbíteros. Depois ele repartiu essa obrigação com o seu pastor auxiliar. E é interessante, Baxter é o primeiro e até hoje o único que eu vi trazer um comentário a respeito do papel do pastor auxiliar no ministério de uma igreja. Brevemente eu pretendo escrever alguma coisa sobre isso. Para eles, os puritanos, o púlpito era para um pastor sua alegria e o seu trono. Nenhum puritano, no entanto, foi mais eficaz que Jonathan Edwards, porque a sua pregação era profundamente bíblica. Basta você ler o livro do John Piper sobre a supremacia de Deus na pregação, que nada mais é do que uma exploração da pregação de Jonathan Edwards nos Estados Unidos do início e meados do século XVIII. A pregação de Jonathan Edwards era profundamente bíblica, ele é conhecido como o maior teólogo que os Estados Unidos produziu até hoje. Para ele, o ofício pastoral da pregação deveria ser desempenhado com seriedade e alegria. Nesse período, destaque-se também a pregação evangelística de George Whitefield. Ele pregava o evangelho, ele inovou, levando a pregação para ser ao ar livre na Inglaterra, numa época que isso era proibido. John Bunyan, um século antes, havia sido preso porque pregava dessa forma e pregava sem permissão estatal. Naquela época, quem pregasse sem permissão estatal era preso, e por isso John Bunyan foi preso, e por causa da sua prisão nós ganhamos de presente o Peregrino e outras obras mais que ele escreveu no seu período de prisão. Mas ele foi preso não porque tinha cometido um crime absurdo. O crime de John Bunyan foi que ele pregava sem permissão, ele era leigo, ele não era ordenado. E isso causou essa punição sobre ele. E George Whitefield foi um dos principais líderes do movimento evangélico metodista, um dos seus fundadores, e pregava expositivamente, especialmente sermões evangelísticos. 3 características da pregação puritana devem ficar na nossa memória. A pregação deveria ser expositiva, doutrinária e prática. Era por isso que eles eram conhecidos. Voltando aí sobre
Jonathan Edwards, na nota de rodapé da apostila, você vai observar que no livro A Supremacia de Deus da Pregação, do John Piper, ele analisa detalhes da pregação expositiva de Jonathan Edwards e ele aborda 10 características da exposição bíblica de Edwards que vale a pena você ler esse livro, vai se enriquecer muito a sua visão pastoral da pregação. Deixando para trás os puritanos e os evangélicos, o que vem a seguir é o século XIX. E uma das figuras mais proeminentes da pregação expositiva do século XIX foi Charles Simeon. Nós estamos ouvindo falar dele agora nessas programações sobre pregação expositiva que a Primeira Igreja de Goiânia tem feito anualmente a fim de formar pregadores e ajudar na formação de pregadores. O Charles Simeon Trust. Quando você vir a Primeira Igreja convidando para participar do Charles Simeon Trust, se inscreva. Vale a pena. É um mergulho, é uma imersão na pregação expositiva e é uma programação muito rica, valiosa e você com certeza crescerá muito. Charles Simeon foi contemporâneo de Whitefield e Wesley. Expôs as escrituras sistematicamente por 54 anos do púlpito da Igreja da Santíssima Trindade no campus da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele combateu a soberba da sociedade inglesa do seu período com a simplicidade da palavra da exposição bíblica. Ele é o modelo pastoral para todas as gerações de pastores posteriores a ele, e nós estamos começando a conhecer a sua história nesse momento. No século XX, a coisa fica mais complicada. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui ainda no período do Charles Simeon. Apesar do avanço do secularismo por meio das ideias de Darwin e da alta crítica na escola de Tübingen, que surgiu em 1850 na Alemanha, houveram muitos expositores bíblicos importantes nesse período. John Henry Newman, 1801 a 1890, H.P. Lindon, 1829 a 1890, F.W. Robertson, 1816 a 1853, e o príncipe dos pregadores Charles Haddon Spurgeon. Que nasceu em 1834, um ano depois de Simonton, que foi o fundador da IPB, e morreu em 1892, ano da morte de John Boyle e Edward Lane aqui no Brasil. Nessa época, o historiador não cristão Thomas Carlyle, ele apontou os pregadores como a quarta liderança mais influente e importante na sociedade britânica do século XIX, destacando sua coragem solitária diante da comunidade. Agora sim, podemos falar sobre o século XX. O século XX, ou no século XX, o otimismo e a respeitabilidade da pregação no início do século XX foram tragicamente rivalizados pelo desespero de duas grandes guerras mundiais no continente europeu e também a Grande Depressão nos Estados Unidos e o espalhamento da influenza, da febre, da gripe espanhola entre as duas guerras mundiais, que também foi uma pandemia que trouxe muitas mortes naquele período. As duas guerras foram entremeadas pela Grande Depressão norte-americana, que atingiu o mundo todo, e isso rivalizou com a pregação. Mas nem mesmo essas crises mundiais conseguiram abafar a pregação inteiramente. Foi o escocês James Black, aqui tem uma foto dele e da igreja onde ele pastoreava, na Escócia, o pregador usado por Deus para desafiar os novos pregadores a levarem a sério seu ministério de pregação. Exposição bíblica. Ele desafiava os novos pastores a desde cedo fazerem da pregação a grande ocupação das suas vidas. Segundo John Stott, em seu livro Eu Creio na Pregação, a pregação no mundo ocidental entrou em refluxo nas décadas de 1960 até 1980. O declínio da pregação põe em relevo o declínio da igreja.
Em 1974, quando Stott publicou seu livro que o deixou famoso, Eu Creio na Pregação, é também tido como a época de um reavivamento da igreja nos Estados Unidos, que saiu num artigo da revista Times daquele período com o título de A Revanche de Deus. Em 1978, os evangelicais e os neo-evangelicais assumem um grande crescimento nos Estados Unidos. É o período da pregação mais forte de Billy Graham, quando ele se torna famoso no mundo inteiro. Finalmente, ele começa a ficar conhecido na década de 50 e ele se torna quase que o pregador solitário das décadas de 60 e 70, e depois ficou famosíssimo no mundo todo. Alguns dos grandes pregadores deste período: John Stott, na Inglaterra, David Martyn Lloyd Jones, também na Inglaterra, os dois eram contemporâneos, Billy Graham, nos Estados Unidos, e James Packer, também na Inglaterra, e depois, quando ele se aposentou, ele se mudou para o Canadá, veio a falecer agora no final do ano passado ou no início desse ano. Nós precisamos também falar um pouco sobre a pregação e os reavivamentos contemporâneos. Aqui tem a capa dos livros, de 3 livros sobre o reavivamento. Os dois, o grandão, Avivamento na África do Sul e God Among of Zulus, falam sobre o reavivamento entre os Zulus de 1964 na África do Sul. E o azulzinho aí, pequenininho, o Pentecoste coreano, fala sobre a experiência dos presbiterianos no avivamento coreano em 1906, na Coreia, começando inclusive na Coreia do Norte, em Pyongyang, que era a capital da Coreia. Os grandes reavivamentos da história da igreja estão associados à redescoberta da exposição bíblica contínua também, a lectio contínua, como ferramenta da pregação. Se você vê, por exemplo, na Bíblia, alguns reavivamentos, todos os reavivamentos bíblicos estão relacionados à palavra. O reavivamento da época de Josias começa a acontecer quando ele resolve reformar, e aí a palavra é desenterrada literalmente do entulho dentro do templo, e ela passa a ser lida e explicada publicamente. O reavivamento do retorno do exílio com Neemias e Esdras, nós temos o grande culto de Neemias 8, que quem pregou foi Esdras, e o texto diz que eles liam a palavra e davam explicações do que tinha sido lido para que as pessoas entendessem a palavra. Crisóstomo, ele incentivava a leitura das escrituras em casa para que pudessem acompanhar melhor a pregação no domingo seguinte. Então ele já dizia nesse domingo qual era a parte do texto bíblico que ele ia expor no domingo seguinte e incentivava as pessoas a lerem em casa antes dele pregar. Na Reforma, Lutero, Zwingli e Calvino eram pregadores positivos, e a Reforma foi um grande reavivamento não só da pregação, mas do evangelho. Os puritanos, que enquanto movimento político eclesiástico foi um grande fracasso, mas enquanto movimento de pregação e vida devocional foi um extremo sucesso, e nós vivemos hoje muito da influência deles. Na Coreia, em 1906, nós tivemos o grande reavivamento coreano, do qual a igreja presbiteriana foi a maior beneficiada. Ela é a maior denominação protestante na Coreia do Sul hoje, e começou quando o 1 João era exposto nas congregações que os missionários norte-americanos conduziam. William Blair descreve isso e não pode passar despercebido que ele menciona que ele começou a explicar 1 João versículo por versículo, e o avivamento veio sobre a igreja dele. Quando você lê Avivamento na África do Sul, você vai observar que as coisas começam a ser mudadas na igreja a partir do momento que Erlo Stengen começa a expor o livro de Atos. E ele começa a expor sequencialmente. Quando ele chega no capítulo 4, uma moça se levanta no meio da congregação e ora em lágrimas, pedindo: Deus, faça isso acontecer de novo com a gente. E ele diz que na semana seguinte, a oração dessa moça, o avivamento irrompeu no meio dos Zulus, e vale a pena você ler este livro, recomendo veementemente que você leia.
Vamos falar um pouco sobre a exposição bíblica no Brasil. Ora, os missionários presbiterianos que vieram para o Brasil no século XIX foram treinados dentro da tradição da pregação expositiva. Ashbel Green Simonton tinha sido aluno de Charles Hodge em Princeton, que era conhecido por ser um reavivamentista moderado e um hábil expositor bíblico. Posteriormente, homens como Erasmo Braga, Miguel Riso Júnior, foram conhecidos por sua pregação e eram expositores bíblicos. O grande nome da exposição bíblica no Brasil desde a década de 1960 foi o Dr. Russ Philip Shedd, que nasceu em 1929 e morreu agora em 2016. Eu tive o privilégio de ouvir o Dr. Russell Shedd expor as escrituras inúmeras vezes. Aqui em Goiânia, em outros lugares onde eu participei de congresso, a influência dele sobre o nosso seminário, através da pessoa do reverendo Rubens Pires Silva, ela é importantíssima. Reverendo Rubens, quando era pastor na primeira igreja, trazia o Dr. Russell Shedd um ano sim, um ano não, para as preleções do aniversário da primeira igreja. E ele sempre fazia exposições bíblicas, às vezes em Colossenses, às vezes em Efésios, às vezes em outro livro da Bíblia, e era um prazer poder se assentar e ouvi-lo com toda a simplicidade. Ele não tinha uma oratória eloquente, mas ele tinha uma argumentação bíblica profunda, pastoral, e isso piedosa, e isso marcou muito aqueles que tiveram o privilégio de ouvi-lo. Você encontra algumas pregações dele na internet, no YouTube, e vale a pena ouvir. Ele influenciou gerações de pastores de várias denominações evangélicas no Brasil, inclusive nós presbiterianos, e bastante pentecostais. Os principais pregadores da IPB têm sido caracterizados por seu compromisso com a autoridade das Escrituras e a exposição bíblica sistemática nos púlpitos das suas mais variadas igrejas. A gente cita exemplos, Augusto Nicodemos, tem gente que não passa um dia sem se assentar para ver suas exposições bíblicas. Atualmente ele esteve expondo Romanos, agora está expondo Gênesis 1 a 11 na igreja de Recife. Hernandes Dias Lopes, que escreveu um livro sobre pregação expositiva, e seus comentários, que são vários, todos publicados pela Ragnos, são extratos das suas pregações no púlpito da igreja de Vitória e de outras igrejas por onde ele tem passado. Reverendo Roberto Brasileiro, que é o atual presidente da IPB, do Supremo Concílio, ele prega expositivamente. E é um prazer ouvi-lo pregar quando ele tem a oportunidade de expor as escrituras e não só falar das questões institucionais da igreja. Mauro Fernando Meister, que é o atual diretor do nosso centro de pós-graduação Andrew Jumper, ele veio dessa escola e aprendeu exposição bíblica aqui em Goiânia, também entre nós. O reverendo Daniel Santos, que tem nos visitado sempre e também é professor no Andrew Jumper, foi aluno aqui do seminário de Goiânia e também foi bastante influenciado pela questão da exposição das escrituras. E dentre os batistas, a gente cita Jonas Madureira, Franklin Ferreira e até o Marcos Granconato também merece citação por ser um expositor bíblico. O grande problema que a gente tem com o Marcos Granconato é a birra que ele tem com a doutrina da aliança, mas Deus é bom e as coisas vão andando. E esses são apenas alguns exemplos. Na Igreja Cristã Evangélica, o reverendo João Batista Cavalcante é um exímio expositor bíblico, vale a pena ouvi-lo. E outros mais que a gente poderia procurar na internet e mencionar para vocês. Aqui em Goiânia, a maioria dos pastores presbiterianos da nossa cidade que foram formados aqui no SPBC procuram praticar exposição bíblica em seus púlpitos. Nem sempre a lectio contínua, mas constantemente uma classe de escola dominical ou o culto do meio de semana é caracterizado por exposição contínua das Escrituras. Nós temos insistido para que isso seja trazido para o púlpito no domingo à noite, de forma sábia, prudente, pensada, planejada, vai abençoar muito as igrejas brasileiras. O que anda faltando aos nossos ex-alunos aqui do SPBC é coragem
de levar a exposição bíblica contínua, sistemática para o púlpito e aprender, dedicar um tempo para aprender a fazer pregações contínuas e sistemáticas de forma sábia e pastoral. Segundo John Stott, a tradição da pregação expositiva tem 3 características cruciais. Ela é longa, tem 20 séculos, 21 séculos completos. Ela é ampla, representantes de várias partes do mundo. E ela é consistente, onde os desvios e os vexames são a exceção e não a regra histórica. Agora a gente precisa falar um pouco sobre a relação da homilética com as outras matérias do seminário. Aqui eu coloquei a fala do John Stott. A nossa tradição expositiva é longa, ampla e consistente. Agora, qual que é a relação da homilética com as demais matérias teológicas? O alvo da pregação é a proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Portanto, a pregação visa a edificação da igreja e o chamado à humanidade para o arrependimento e a salvação. A adoração é mais importante que a evangelização, pois a evangelização é o convite aos povos para que adorem e glorifiquem ao único Deus. E no dia do juízo, a pregação para, mas a adoração continuará por toda a eternidade. Por isso, a resposta número 1 do breve catecismo é tão importante. Qual que é a finalidade do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou na visão de John Piper, glorificar a Deus por gozá-lo para sempre. A obra missionária, embora ela seja muito importante, ela não é o mais importante da vida da igreja. O mais importante da vida da igreja é o culto, é a glorificação do nome de Deus no culto e na vida cotidiana. A evangelização terminará com a consumação, mas a adoração perdurará por toda a eternidade. É um equívoco achar que a exposição bíblica doutrinária não evangeliza, assim como achar que a evangelização não doutrina as pessoas. Nós que praticamos a exposição bíblica abandonamos aquela antiga classificação da pregação como pregação doutrinária, pregação biográfica, pregação evangelística. Não. Toda pregação é doutrinária, toda pregação é evangelística e alguma ou outra envolve questões biográficas, dependendo do parágrafo que você está expondo. Quando eu era aluno, nós tínhamos que pregar um sermão evangelístico, nós tínhamos que pregar um sermão doutrinário e tínhamos que pregar um sermão biográfico e um sermão em parábolas ou milagres no nosso sermão de prova. Hoje nós classificamos as pregações pelos estilos literários. Na PPR1 vocês verão comigo textos narrativos. Depois verão com o reverendo Saulo profetas, evangelhos, e lá no final ele vai dar o sermão bomba, que é aquele sermão que é elaborado de última hora, e o sermão polêmico, mas sempre em cima da exposição bíblica. A teologia bíblica e sistemática são os elementos que dão equilíbrio ao conteúdo da pregação. A sua exegese tem hora que você entra em sinucas, em encruzilhadas, e é a teologia bíblica e sistemática que te ajuda a lidar com essas encruzilhadas. E ao ajudar a lidar com essas encruzilhadas exegéticas, elas nos dão dicas formidáveis para a sistematização do nosso sermão dentro da homilética. E o conteúdo que você vai trabalhar é a teologia que você aprende. Por isso é importante, quando você está preparando o seu sermão, pesquisar nas teologias sistemáticas, o que muitos de nossos alunos não fazem. E teologias sistemáticas reformadas. O Encontro da Fé Reformada de Goiânia, ele surgiu porque a gente percebeu que a literatura reformada nos nossos púlpitos, na nossa região, era muito fraca. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu comecei a dar a matéria de homilética no seminário, um aluno resolveu fazer uma pregação sobre a doutrina da aliança, e ele usou o livro que ele tinha, que era um livro
pentecostal. E os pentecostais não têm compromisso com a doutrina da aliança. Quando eles falam sobre aliança, eles não veem na doutrina da aliança um dos 3 elos mais importantes de toda a revelação bíblica nas Escrituras. Resultado, ele fez uma abordagem dispensacionalista ao texto que ele estava fazendo, e eu perguntei: o que você leu para fazer esse sermão? Eu li a estudo da Bíblia do Milos Perlman, que é um autor pentecostal. Eu falei: meu irmão, como que no seminário reformado você vai fazer um sermão de prova e usa como literatura básica para preparar o seu sermão um livro pentecostal? E ele disse: era o único que eu tinha na minha biblioteca. Esse é o ponto. Muitos não investem e por isso também não pesquisam. E na internet, embora a gente tenha muito conteúdo reformado, e é isso que está mudando a história da igreja brasileira, ainda assim, muitos pastores presbiterianos são preguiçosos e não investem na literatura adequada. Passa pelo seminário como se nenhuma influência tivesse que receber ou aprender. Não sabe andar na linha da teologia sistemática e continua fazendo dos seus sermões uma coxa de retalhos de ideias que ele pega nesse, naquele e naquele outro livro, simplesmente copiando, sem raciocínio e meditação e ponderação nenhuma. Não. Aprenda. Relacione as matérias, relacione o estudo. Você não deve pregar o último livro que você leu, você deve ir crescendo enquanto pregador, juntando os pedaços, e você deve juntar a homilética, a hermenêutica, a exegese, a teologia sistemática, a história da igreja, o aconselhamento pastoral, a administração eclesiástica, a evangelização e a plantação de igrejas, as missões nacionais e as transculturais. Tudo isso está ali na Escritura e você tem que descobrir quais são os links, os ganchos, as portas de saída, as portas de entrada, para que você tenha uma pregação expositiva relevante e muito bem fundamentada. A exposição fiel das Escrituras educa e disciplina os homens cristãos. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 16. Tito, capítulo 2, 10 a 14, diz que nós somos educados na doutrina da palavra. A história da igreja é o ambiente da pregação e é a história da igreja que mostra como que as doutrinas e as abordagens surgiram para que você seja fiel e honesto ao lidar, por exemplo, com a polêmica e com a apologética nas questões doutrinárias. Cada época levanta necessidades e abordagens que a exposição bíblica tem plena condição de responder. A homilética é a ferramenta de trabalho pastoral mais utilizada no ministério cristão. Logo, ela deve ser tratada com esmero e constante aprimoramento. Meu conselho é que quando você terminar o seminário, o primeiro livro que você leia seja o Pregação Cristocêntrica ou um livro ou um manual de pregação expositiva novamente, depois de ter adquirido todo o cabedal de conhecimento que o seminário pode te oferecer. Então, 2 conselhos pastorais que eu recebi quando eu entrei no seminário. Um lá no começo e outro quando eu vim para a primeira igreja em 2008. Primeiro, eu perguntei para o reverendo Rubens Pires, como eu faço para ser um bom expositor bíblico? E ele respondeu, 2 coisas. Ame a Deus acima de tudo e ame a sua palavra com zelo e temor. Ame a Deus, ame a palavra. Isso tem que estar no fundamento da sua teologia e do seu ministério. E conversando com o reverendo Joy há alguns anos atrás, há uns 12 anos atrás, perguntei a ele sobre a pregação e ele disse, olha, tem 3 coisas que você precisa saber e a terceira você faz só se der. E aí eu coloquei aqui, lembrete, 3 coisas que você precisa saber e priorize as 2 primeiras. Primeiro, saiba que a igreja gosta de entender a Bíblia. Então explique a Bíblia e a igreja vai gostar do seu sermão. Explique a Bíblia e a igreja vai gostar do seu sermão. Segundo, a igreja gosta de sermões bem feitos.
Muitos irmãos percebem quando o pastor não se preparou, quando ele pegou o sermão no meio do caminho, quando ele fez o sermão nas coxas, ou simplesmente quando ele copiou dos outros. Então a igreja gosta de sermões, de ouvir sermões bem feitos. Faça os seus sermões bem feitos. Prepare-se para eles. E terceiro, a igreja gosta de ouvir piadinhas humorísticas no sermão. Toda igreja ama quando aparece um pregador no estilo Cláudio Duarte. Eu recebo pressão o tempo inteiro para que o reverendo Jeremias Pereira, reverendo Leonardo Sayum, reverendo Cláudio Duarte venham pregar na nossa igreja, não tanto pelo conteúdo deles. O reverendo Leonardo é um excelente pregador, tem um conhecimento teológico profundo, mas muitos ficam pressionando a gente para ouvi-lo porque é engraçado. A mesma coisa o reverendo Jeremias Pereira. E o reverendo Cláudio Duarte, que é a bola da vez, né? Traz ele aqui, ele é muito engraçado. Não se pergunta pelo conteúdo, mas pelo humor. Então, o humor é interessante, se você souber fazer, faça, mas não priorize. Faça só se der, tá? O mais importante não é ser humorista com a Bíblia. Até porque, se você começa a ser humorista demais, as pessoas começam a ver a Bíblia como um livro de entretenimento e não de obediência, de mandamento. E a Bíblia não é um livro de entretenimento, ela trata da eternidade sua e das outras pessoas. Então, cuidado quando você fica tão preocupado com o humor que você esquece que ao pregar você está sendo instrumento de Deus para abrir a porta do céu para alguém ou para fechá-la definitivamente. Porque a pregação, se ela é pregada adequadamente e ouvida adequadamente, ela só pode trazer duas coisas para as pessoas: graça e juízo. Graça é o favor de Deus que nós não merecemos que salva. Juízo é a condenação por causa da rebeldia e dureza dos nossos corações. Fique atento a isso e até a nossa próxima aula.